Hoje, uma das palavras que eu mais amo, de verdade, eu amo pregar a palavra de Deus a qualquer momento, qualquer texto. Eu gosto de pregar os domingos, eu gosto de pregar todos os temas, mas esse é um tema muito importante para nós, que nós estamos ministrando às terças-feiras. Se nós tivermos uma mente correta, nós vamos entender o que Deus está nos dando no nosso dia a dia de terça-feira, com essa ministração de cristianismo com propósito. Não tem meio termo, não tem meio termo. Se você está na igreja e você é cristão, não existe meio termo de ser meio cristão. Assim como também, quando você está no mundo, não existe estar meio no mundo. Ou você está na igreja, ou você está no mundo. Ponto. Isso eu não falo fisicamente, o seu corpo. Eu falo a sua mente. Porque muitas vezes o seu corpo pode estar aqui, mas a sua mente está no mundo, o que não resolveu nada. Você precisa estar aqui, o seu corpo e sua mente também. Ou seja, você precisa estar aqui integralmente. Tem pessoas que têm mais dificuldade com isso. Por exemplo, não sei se você tem dificuldade assim, mas talvez você conheça alguém que tenha. A pessoa está conversando com ela está em outro mundo, ela está em Nárnia, né? O pessoal fala, está em Nárnia. Sabe que a pessoa, o corpo dela está aí, você está crente que ela está conversando com você, está entendendo o que você está falando. Daqui a pouco, do nada, você faz uma pergunta para ela, para descobrir se ela está prestando atenção. Ela, o que você estava falando mesmo? Está longe. O problema é que tem muita gente na igreja que desliga. Desliga e fala, isso tudo que esse apóstolo está falando não tem sentido para mim. Somente as ministrações de terça-feira. É uma ministração evangelística? Sim. Mas é uma ministração muito forte para a conscientização de cristãos. Uma vez eu falei com Deus, falei assim, Senhor, eu quero muito evangelizar, e o pessoal sabe, a gente gosta. Esses dias a gente estava conversando um pouquinho na quarta, né, Carlos? A gente falando sobre o jiu-jitsu, que é muito mais do que jiu-jitsu, as oportunidades que ele tem tido também, porque ele vai nas academias, ele também tem aula, ele também tem um mestre que está aqui com a gente, ele está ali praticando o jiu-jitsu, ele tem empresa, ele está vivendo momentos com a família, e ele mesmo fala assim, estou tendo a oportunidade de viver o evangelho. Então, é evangelizar, a gente está ali no jiu-jitsu, passa uma pessoa, chama uma pessoa, outras pessoas se engajam mais. É uma maneira de evangelizar. Evangelizar não é só você estar aqui. E eu perguntava muito para Deus, vocês sabem, me conhecendo, que eu gosto muito. Qualquer coisa eu quero evangelizar as pessoas, eu quero falar do evangelho, eu quero pregar a palavra, e eu gosto muito disso. Seja na Valdiaboque, seja no jiu-jitsu, seja em outras academias, numa conversa, num café, com outros pastores, com outros irmãos, eu gosto muito de falar da palavra, do evangelho. Então, são maneiras da gente falar do evangelho. E eu perguntava muito para Deus, Senhor, eu queria aqueles negócios do evangelho mais evangelho mesmo, né? Para pessoas não cristãs. E me sentia pouco evangelista, até que Deus começa a ministrar o meu coração. Você evangeliza sempre, até mesmo a sua igreja. Porque tem muita gente que diz que é cristão, mas não sabe o que é ser cristão. Então, precisa ser evangelizado. Pessoas que estão trabalhando na igreja precisam ser evangelizadas. Pessoas que estão no altar precisam ser evangelizadas. Ou seja, precisam saber do verdadeiro evangelho. Às vezes existem pessoas que há anos dizem que são evangélicos, que há anos dizem que são cristãs, que precisam ser evangelizadas porque não foram evangelizadas da maneira correta, ou seja, não entenderam o verdadeiro evangelho. Só existe verdadeiro evangelho. Mas só para efeito pedagógico, para aprender, existe o verdadeiro e o falso. Não existe outro evangelho. Ou é verdadeiro ou não é evangelho. Amém? Evangelho só existe o verdadeiro. O que não for verdadeiro é falso. E o que é falso não é evangelho. Eu não sei qual que você aprendeu. Me esforço todos os dias para pregar o verdadeiro evangelho para você e te trazer consciência espiritual para a sua vida, porque você vai ter desafios, você vai ter muitas lutas, e isso vai fazer parte da nossa vida. No mundo tereis aflições, já disse o nosso bom mestre Jesus Cristo. Amém? Então, não adianta a gente pensar que a igreja é o lugar que a gente vai para a gente não ter mais problema nenhum, porque a gente vai ter lutas e aflições como qualquer ser humano. E isso faz parte de todo ser humano. Desde pequenininho nós vamos crescendo e perdendo as nossas mordomias.
Eu estava falando para a Jaiana agora há pouco, ela estava mostrando para mim uma fotinho, um filminho, o Gabriel deitado, ela fazendo massagem no Gabriel. Ele vai perder isso aí. Ele vai perder isso daí. Ou seja, nós vamos perdendo coisas ao longo do caminho. Daqui a pouco, ele vai estar correndo aqui pela igreja. Daqui a pouco, ele vai estar ajudando o pai na empresa. Amém, Alex? Está lá na empresa, batalhando, vendendo muito tapete voador, vai ser com ele. Ou seja, o tempo vai passando. E o nosso período de criança, que a gente só desfrutava das coisas, nós vamos amadurecer. Amém? E nós vamos ver que tem desafios. Nós vamos ver que tem dívida para pagar, a gente vai descobrir que tem luz, que tem água, sim ou não? Às vezes eu brinco com o Rafa, lá em casa, ele fala, não, tem que trocar os 4 pneus do carro. Eu falei, você dirigir é muito bom, mas é manutenção, né? E ele sabe o preço que é, tem que arrumar o carro, tem que pagar o IPVA. Isso traz para nós o quê? Maturidade. A gente perde coisas, mas alcança maturidade. Na vida cristã tem que ser do mesmo jeito. Nós precisamos largar as coisas de menino e nos tornar pessoas conscientes, maduras, sábias para lidar com as nossas dificuldades. Amém? Se eu não tiver isso na mente, eu não entendi direito o evangelho. As pessoas pensam que o evangelho é um refúgio para você não ter mais problema. E aí nós vemos na igreja primitiva que eles pregavam o evangelho e tinha perseguições, tinham lutas, mas eles estavam de pé. Eles estavam firmes. Amém? E na caminhada que nós estamos ministrando, essa maturidade, eu quero muito que hoje você e eu, nós compartilhemos de uma verdade bíblica, de uma realidade da igreja cristã. Como nós estamos no começo de Atos, hoje nós vamos falar no capítulo número 6, mas nós estamos no começo de Atos, esse negócio todo de igreja mesmo, como a gente conhece hoje, a gente não vai ver aqui não, viu? E o pior de tudo, escuta o que eu estou te dizendo e as pessoas que vão estar ouvindo essas ministrações através do YouTube, você vai descobrir uma igreja modelo que, olha, nós estamos aquém, não é além, aquém, ou seja, estamos faltando para nos tornar cristãos parecidos. Você é maduro, você está acompanhando aqui. Amém? A palavra de Deus nos ensina, no livro de Atos, que a igreja ela não tinha essa estrutura. Igreja que eu falo ajuntamento. Amém? São tantas informações que eu poderia passar para você, mas numa noite eu não conseguiria e daria um nó na sua cabeça de tanta informação. Mas preste atenção só para você entender. Primeiro, nós somos templos do Espírito Santo, amém? Como pessoa, nós somos templos do Espírito Santo. Depois, quando nós nos reunimos em um lugar, nós somos a igreja, o corpo de Cristo na terra. Amém? Então, hoje nós estamos aqui como o corpo de Cristo na terra. Só que independente de que placa seja a igreja, ela também vai passar por esse processo. Nós somos parte de uma igreja invisível, a igreja de Cristo. Qual é o nome dela? Igreja de Cristo. Assembleia Universal de Cristo. Não é Universal de Macedo, não. É Universal de Cristo. Todas as igrejas, tem gente que está nessa igreja. Amém? Todas as igrejas físicas têm pessoas que estão nessa igreja. Mas existe a manifestação dessa igreja no físico, que aí existem as placas, que é o corpo de Cristo agindo aqui nessa terra. Amém? Você não tem como estar nessa daqui sem estar diretamente naquela. Ou seja, primeiro você precisa estar ligado em Cristo, como pessoa, ser um templo, depois você se torna uma igreja de Cristo aqui na terra. Existe a possibilidade de você estar fisicamente no lugar, mas não estar conectado espiritualmente. Ou seja, você não é igreja espiritual. Você só é igreja física. Está dando para entender? Ou seja, você só está aqui. Ó. Só está aqui. E o desejo de Deus é que você não esteja só aqui. É que você realmente seja corpo de Cristo na terra. A palavra de Deus diz que essa igreja que está ligada a Ele no mundo espiritual, ela está assentada e ela tem poder. Amém? É Efésios capítulo 1 que diz isso para nós. Só que ela se manifesta na terra. Ou seja, quem é o cabeça dessa igreja? Já viu gente sem braço? Já viu gente sem braço? Nunca viu sem braço? Já? Eu sem braço. Já viu pessoas sem uma mão? Já. Sem um pé? Já. Elas morrem? Não, elas conseguem viver sem essas partes do corpo.
Alguém já viu alguém sem cabeça andando por aí? Eu não vi. E se ver, meu irmão, isso daí é folclore, sai correndo, é demoníaco o negócio. Tá esquisito. Então, gente sem cabeça não tem. E o cabeça da igreja não é o apóstolo. O cabeça da igreja é Cristo. Só que toda a cabeça, ela está constituída em um corpo. Você não é corpo, você é templo, mas você faz parte de um corpo. Se você faz parte de um corpo, mas você não é corpo, você é o quê? Membro. E somos membros uns dos outros e unidos nós somos corpo de Cristo. Amém? A igreja entendia isso. Eu não sei se a gente entende muito bem, mas hoje nós vamos trabalhar justamente esse tema aqui. Abre lá comigo em Atos. O capítulo 5, versículo 41 e 42, a gente fecha para fazer a introdução para o capítulo 6. Amém? Olha só o que diz em capítulo 5, versículo 41 e 42. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Já não está nem dizendo porque eles eram da igreja. Não está dizendo que porque eles eram cristãos. Porque ser chamado de cristão é só mais à frente no relato de Lucas, no capítulo 11, versículo de número 56. Eu fiz até aqui umas anotações aqui, para a gente ter umas referências. Se você, caso estiver anotando, não sei se você está anotando, eu tenho a minha responsabilidade de te dar o endereço. É Atos 11, 26, é o lugar onde as pessoas são chamadas de cristãos pela primeira vez, lá em Antioquia. No começo eles são chamados de discípulos de Cristo. No começo eles são chamados de seguidores do caminho, porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eles têm um nome, mas não é definido. Essa é a igreja de Cristo, eles não têm definido isso, que eles são cristãos. Só lá em Antioquia que as pessoas olham para eles e dizem o seguinte: esses caras são seguidores de um homem chamado Cristo, que ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Por consequência, eles estão parecidos com ele. Então, como eles estão imitando a Cristo, eles se tornaram cristãos. Então, nós entendemos que todos os cristãos são imitadores de Cristo. Paulo nos ensinou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Está comigo? Ou seja, o meu alvo e o teu alvo é imitar quem? Jesus. Ponto. Aí você avalia como você está imitando. Eu acho que é uma boa nós refletirmos nisso. Porque eu sempre digo que se nós olharmos uns para os outros, nós vamos dizer: estamos pagando mais preço. Eu pago mais preço que a Fátima paga mais preço do que a Esther paga mais preço que a Eve. A gente vai olhando um para o outro dentro das nossas dificuldades. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vamos dizer o quê? Eu acho que eu não estou pagando preço nenhum, não é? Eu estou lendo um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, muito bom, Pregação e Pregadores, e ele fala que todas as vezes que nós pensarmos que nós somos grandes homens, nós devemos ler as histórias da Bíblia e nós lermos as histórias de grandes avivamentos, de grandes homens que impactaram a sua época. E a gente vai descobrir que são aqueles livros, Heróis da Fé, que conta a história do Miller, Jerônimo Savonaroli e tantos outros homens que impactaram o seu ambiente naquele momento. E a gente começa a baixar a bola e entender: nós estamos pagando pouco preço. Quando nós vemos o quanto John Wesley orava, o clube da santidade que eles tinham, a gente fala assim: meu Deus do céu, a gente está com muita dificuldade trazendo as pessoas para a igreja. Por quê? Está faltando uma consciência espiritual de quem elas são de verdade. As pessoas estão entendendo que elas podem ser, eu estou no mundo, e eu não estou dizendo que precisa estar fazendo coisa errada, é pensar como o mundo. E pensar como o mundo é transformar a igreja em um local que a gente canta, a gente se sente bem e as coisas vão dar certo. Um lugar de refúgio para que as coisas dê certo, escutar uma boa palavra, uma palavra de ânimo.
E a palavra de Deus é uma palavra que transforma, não é uma palavra para animar, é uma palavra para transformar. Quem está entendendo? Quem quer animação vai para o entretenimento, sim ou não? Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Aí ele diz aqui o seguinte: e todos os dias, quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Todos os dias. Todos os dias. Está dizendo aqui, no templo e de casa em casa não cessavam. Olha, eles estavam no templo, que era o templo central de adoração, não existiam as igrejas assim. Estavam sempre no templo adorando ao Senhor, mas de casa em casa eles davam jeito de fazer uma reunião e ali eles faziam uma coisa. E quer que eu te conte o que eles faziam? A Bíblia diz aqui, ó. Não cessavam de ensinar. Os encontros, as pregações, tudo que eles faziam era voltado para ensinar as pessoas. Porque nós aprendemos o seguinte, que quanto mais nós somos ensinados, aprendemos, absorvemos, nós somos transformados. Amém? Não é o quanto de livros você tem, mas é o quanto você lê e absorve daquilo que você leu. Ter um monte de livros não te faz inteligente. Lê-los também não te faz inteligente. Você precisa entender, conhecer, aplicar e você vai ver transformação na sua vida. Amém? Resumidamente, uma coisa eu vou dizer para você. Talvez você não entendeu ainda, mas todos os cultos têm uma palavra que pode mudar a sua vida. É só você que muitas vezes não tem o ouvido aberto para entender que os seus problemas são derivados de seus posicionamentos e de pessoas que estão ao seu redor. Amém? Eu queria uma palavra que mudasse a minha vida. Essa palavra pode mudar a sua vida? Eu queria uma palavra que me desse ânimo. Essa palavra pode te animar. É só você ter a verdadeira visão sobre ela. Você entendeu o que ela está querendo dizer para você. Amém? Então não adianta você comprar uma Bíblia muito chique, mas você chega com ela na igreja e, só é bonita. Você não a abre, não a lê, não a entende e não faz sentido para você. Eles estão dizendo que eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo como Senhor. Amém? No capítulo de número 6, que é o nosso maior foco de hoje, eu vou ler e eu vou traduzir para você tudo o que está acontecendo aqui. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, diga assim, os 12. Quem são os 12? Os 12 quem? São os 12 discípulos? São? Agora eles já não são mais os discípulos. Agora eles são 12 apóstolos. O que significa apóstolo? O enviado. Quem não leu ainda, ele escreveu um livro, gente, falando sobre a doutrina cristã, sobre a visão apostólica. Então, o apóstolo é um enviado. Quem foi que enviou os discípulos? O próprio Cristo. Disse, vão, preguem o evangelho. E esses sinais, quando vocês saírem para pregar, vão acompanhar vocês. Quando Jesus morreu e ressuscitou, lhes deu autoridade, disse para eles, agora vocês orem, sejam cheios do Espírito Santo, depois saem pregando o evangelho em toda Samaria, Judéia e Galileia. Eles oram, são cheios do Espírito Santo e eles foram comissionados, enviados. Foram 11, mais um monte de mulher e homem que estavam no dia de Pentecostes. Amém? Mas eles se tornam as pessoas que andaram com Cristo. Uma pessoa que entra no meio da história é o Matias, que ele entra no lugar de Judas, que tinha se matado. Amém? E aí fica o colegiado dos 12, pessoas que andaram com Cristo, que viram a ressurreição de Cristo, viram ele subindo aos céus, pessoas que tiveram testemunho, andaram aprendendo o que Jesus ensinou. Se tornaram 12 apóstolos, 12 pessoas enviadas para pregar esse evangelho. E ao pregar esse evangelho, pessoas começaram a se agregar, estar ali, porque o próprio Espírito Santo trazia essas pessoas. A igreja começava a tomar forma. Só que não era chamada ainda, nesse nome, nesse sentido que a gente entende hoje, da igreja. Porque a igreja, ela tem o sentido eclésia,
pessoas tiradas para fora. Pessoas tiradas da onde? Do mundo, colocados dentro de um lugar, uma assembleia de pessoas santas, porque se santificaram em Cristo, agora eles estão vivendo com o chamado. Chamado de quê? Anunciar a Cristo. Isso é eclésia. Amém? Ser tirado. Uma reunião de pessoas, uma assembleia de pessoas com um propósito. Qual o propósito da assembleia? Anunciar a Cristo. Amém? Diz a palavra que eles começam a se reunir. E eles começam a ter ações que mostrem Cristo. Ações que Deus deixou para eles. Por exemplo, fazer obra social. Foi algo que Deus deixou para a gente fazer? Sim ou não? Deus deixou ou não deixou? Deixou, gente. Desde o Antigo Testamento, socorrer órfãos e viúvas nas suas dificuldades. Por isso que esse homem chamado George Miller, ele montou um orfanato, mas não é um orfanato que nem a gente conhece hoje como Saica. As crianças eram jogadas lá na rua, ele recolhia todas as crianças, levava para dentro do orfanato e eles viviam somente da ação de Deus. E ele é um grande homem de oração, você que quiser ler sobre a história dele, George Miller, ele orava e falava, não tenho pão para comer. Chegaram para ele uma vez e disseram assim, só contando o testemunho desse homem, é verídico isso. Ele tinha um orfanato, tinha as crianças e não tinha o pão para outro dia. Chegaram para ele e disseram assim, não temos pão para amanhã. Não temos como alimentar esses órfãos. Ele falou assim, calma aí. Foi lá no cantinho, orou e falou, Senhor, amanhã nós não temos pão para dar para esses jovens, para essas crianças. Faz alguma coisa aí. Uma oração simples. Ponto. Já falei com o que eu tinha a falar. Ele tinha um voto com Deus, ele dizia, eu nunca vou pedir nada para ninguém. Se eu tiver que pedir alguma coisa, eu vou pedir para Deus. E é Deus que vai fazer através da vida de alguém. Diz a história que no outro dia, o padeiro da rainha deixou passar o pão, não estava no padrão de qualidade, Alex, mas era muito pão. Muito pão. E aí, ele foi até a porta do orfanato. Bateu lá e falou assim, olha, trouxe uns pães aí para o orfanato. E alimentou todas aquelas crianças. Testemunho de pessoas que viveram coisas extraordinárias, pregando o evangelho, ensinando a palavra, impactando vidas, atendendo aos órfãos. Trabalhos que são feitos com viúvas, trabalhos que são feitos com jovens, adolescentes, tudo trazendo o quê? Através do evangelho, vivendo milagres e Deus agindo na vida das pessoas. Nós temos essas experiências também, graças a Deus, através da Val de Jaboque, quando nós fazemos trabalhos sociais, nós temos visto isso. Amém? Glória a Deus. A igreja estava fazendo isso. Mesmo que ela não tinha toda essa forma. Só que é o seguinte, tinha os apóstolos, os discípulos que se tornaram apóstolos, e vamos nós. Só que começou a crescer. E tudo aquilo que começa a crescer precisa ser organizado. Uma pessoa sozinha não consegue dar conta das coisas. Amém? Glória a Deus. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina. Deixa eu explicar para você antes de ler aqui. Como eles estavam atendendo as viúvas, existiam viúvas de hebreus, porque muitos dos hebreus se converteram, sacerdotes se converteram ao cristianismo. O povo judeu estava sendo atendido. As mulheres judias estavam sendo atendidas nas suas necessidades. Só que existiam mulheres que eram gregas, que elas não estavam sendo atendidas, ou seja, elas foram esquecidas. Isso chegou até os apóstolos. Amém? E olha só a decisão que eles tiveram aqui. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade.
E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Abre a sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo número 12. Eu vou fazer uma leitura extensa, mas eu vou justificar biblicamente o que é que está acontecendo aqui. Você, por favor, você me dá a sua atenção, você me empresta de verdade os seus ouvidos, o teu coração também, porque isso vai tirar da sua cabeça esse negócio que você não tem serventia, de que você não é nada, de que você não é importante aqui dentro. Olha só o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Quem escreveu o livro de Coríntios foi Paulo. Um homem que logo mais a gente vai falar na história dele, como ele se converte. Mas ele está ensinando para a igreja, o Novo Testamento, a maioria dos livros são escritos por ele. Ele está ensinando para a igreja que cada um tem o seu valor. Amém? Diga assim, cada um tem o seu valor. Amém? Essa palavra de hoje é uma palavra que mistura exortação com edificação, com alegria, com tristeza. A mistura de tudo vai dentro dessa palavra aqui. Porque a gente fica feliz por ser considerado um membro tão importante por Cristo. Mas a gente descobre que como membro a gente está falhando também. Quem está entendendo? Olha só o que a palavra de Deus diz para nós aqui. Que Deus fale ao seu coração. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, diga assim, Deus dispôs os membros. Sabe o que é dispôs? Deus colocou. Diga assim, Deus colocou. Só Deus colocou você em algum lugar, já dá uma pregação para passar o dia inteiro pregando, se você é chamado por Deus ou você acha que você se chamou. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis, ou seja, você e eu, nós somos escolhidos por Cristo. Amém? Diga assim, somos escolhidos por Cristo. Amém? Isso aqui para a igreja, o pessoal, serve. Eles rodavam no ventilador que eles não tinham. Que? Eu fui chamado pelo Filho de Deus. Eu, pecador, fui chamado por Deus para anunciar o santo evangelho, a santa palavra. Meu Deus do céu, isso é honra demais. Já pensou? Chega o presidente da república, chama você para ser o seu representante, fala assim, ó, vai falar de mim. Aí fala, nossa, uma responsabilidade muito grande, né? Imagine o Criador dos céus e da terra, que poderia te fulminar, poderia te matar, poderia te mandar para o inferno, te perdoou dos seus pecados, me perdoou dos meus pecados, e agora nos fez representantes dele na terra. O pessoal entendeu tanto isso que falou assim, meu Deus do céu, eu largo o que for da minha vida para fazer isso aí. Para fazer a vontade de Deus. Amém? E olha só, qual é a visão que ele tem a respeito disso? Que Deus é que colocou cada um conforme ele quis. Se todos, versículo 19, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros,
mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Diga para o irmão que está ao seu lado, você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Você é membro desse corpo de Cristo. Amém? E diga assim, o corpo de Cristo é sarado. Amém? Olha só, de maneira que se um sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu. Quem estabeleceu? Deus. Eu não estou aqui porque eu decidi, porque eu quero estar. Não que eu não gostaria de estar aqui. Mas não fui eu que decidi ser apóstolo. Quem foi que decidiu? Deus. Deus decidiu me colocar aqui como apóstolo nessa igreja. Amém? Ele poderia me colocar em qualquer lugar, mas ele me decidiu me colocar aqui. E você está aqui. Por quê? Essa é a consciência. Você está aqui porque Deus te colocou? Ou você está aqui nesta igreja porque você quer estar? É muito importante. Porque se Deus te deu realmente para essa igreja, não importa onde você esteja, você estará fora da vontade de Deus. Vem cá comigo. Quantos de nós estamos numa igreja perguntando para Deus, esse é o lugar que eu devo estar? É aqui que o Senhor me colocou? Só que existe aquele negócio, parece que Deus está meio doido, né? E não é esse Deus da Bíblia. Deus não fica doido, Deus não perde. Fábio, é para você estar na Efrata. Amanhã, o Fábio diz assim, não, apóstolo, Deus falou para mim que é para mim estar em outro lugar. Ué, Deus sabe o que está falando ou não sabe? Deus te deu para um lugar ou você que decidiu estar? Quando você entende isso, você sabe que está no lugar com propósito. Amém? Está no lugar com propósito. E com que propósito nós nos reunimos? É para a edificação do corpo de Cristo. Deus te colocou neste lugar, não para ficar sentado olhando para mim. Deus não te colocou numa igreja para você ser membro de banco sentado olhando para o céu. Não, Deus te colocou para, através da sua vida, outras vidas serem impactadas. Afinal de contas, você faz parte do corpo, o corpo de Cristo, um corpo saudável. Amém? Diga assim, eu sou saudável. Amém? Precisamos, às vezes, fazer um check-up espiritual para ver se a nossa vida espiritual está saudável. Amém? Às vezes nós temos talvez a tendência de supervalorizar algumas partes do corpo e outras a gente menosprezar, até que a gente precise delas. Sim ou não? Por exemplo, quem tem o costume de roer unha? É ruim, não é ruim? É bom, é bom. Quando você vai abrir uma latinha de refrigerante, sim, sofre ou não sofre? Sofre. Coisas que você precisaria da sua unha, você não consegue. O pastor disse que é automutilação isso, né? Você está se automutilando. Mas Deus fez. Você imaginou se o seu nariz fosse ao contrário, para cima? Ia dar certo? Ia dar certo.
Se você arrancasse a sua sobrancelha, além de ficar feio, esquisito, né? E a gente não tem esse costume, sem sobrancelha, tá esquisito, né? Esteticamente, a gente não está acostumado com isso. Ela tem serventia. Somente quando você vai suar, ela serve aqui para dar uma escorridinha para o lado, para que não cair direto nos seus olhos. Por quê? As lágrimas nos seus olhos ardem ou não ardem? Ardem. Tudo tem um propósito no corpo. Assim, Paulo está dizendo, no corpo de Cristo é igual. Todos nós temos uma serventia. Nós estamos no corpo de Cristo com propósito. E qual o propósito? Que outras pessoas sejam afetadas pelo mover de Deus em mim. Amém? Não importa quem você é. Não importa a sua condição financeira. Não importa a cor do seu batom. Não importa o seu cabelo. Não importa nada. A única coisa que importa é que você faz parte do corpo de Cristo. Ponto. E você está lá com propósito. Amém? Essa é a visão que Paulo está nos ensinando. A uns estabeleceu quem? Deus, na igreja. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, depois operador de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Todos interpretam? Não. Entretanto, procurar conceder os melhores dons, ou seja, nem sempre Deus deu uma mesma coisa para um e Deus deu a mesma coisa para o outro. Mas o que Deus te deu tem serventia no corpo, não foi em vão. Amém? A igreja primitiva entendia isso como uma grande honra. Que Deus tinha colocado eles num lugar específico para serem usados, para serem canais de Deus, para ser mão de Deus para outras pessoas. Agora, preste atenção. Se eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que era essa doutrina dos apóstolos? Era justamente isso. Nós somos uma igreja apostólica, amém? Você é apostólico? E o que é uma igreja apostólica? Ela está baseada nos dons ministeriais, os cinco principais. Só que dentro deles existem ações. Dentro do pastoral está o diaconato, que é o cuidado das ovelhas, o cuidado das pessoas. Amém? O apóstolo é aquele que organiza, é aquele que ensina, é aquele que discipula, é aquele que dá direção, é aquele que funda igrejas, é aquele que sai em missões. Amém? É aquele que ensina a palavra, é aquele que vai orar, é aquele que vai buscar a direção a Deus. Tudo vem através do apóstolo. Assim como o mestre, ele tem o trabalho do ensino. Assim como o profeta traz o céu para a terra, traz uma palavra de Deus para as pessoas, traz revelação, traz palavra profética. Amém? Estamos juntos aqui? E o evangelista faz o quê? Leva a palavra aos perdidos. Cada um tem uma característica, mas todos eles trabalham com um único propósito. Abre comigo em Efésios capítulo 4. Vamos ler o versículo 11 em diante. E ele mesmo concedeu. Ele quem? Jesus. Ele concedeu. Ele mesmo deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, um corpo com vários membros. Você é corpo ou você é membro? Você é membro. Que constitui um corpo que trabalha em prol de quem? De Cristo. Para o crescimento de quem? De pessoas. Ou seja,
se eu não pregar isso que eu estou pregando para você, eu estou falhando com Deus. Pode ser que você não goste muito, mas se eu não ensinar isso para a igreja de Cristo, eu estou pecando. Por quê? Eu estou pecando contra você? Também, porque eu estou sonegando você de uma verdade. Mas eu estou pecando contra Cristo, aquilo que Ele mandou eu fazer, ensinar você o que é ser igreja. Eu não sou chamado para ter fama, eu não sou chamado para estar bombando no Instagram, eu não sou chamado para ter muitos seguidores, eu sou chamado para pregar a palavra. Quem quiser, ouça, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Eu não posso pregar buscando a fama, eu não posso ser líder de uma igreja tendo outro entendimento, outro desejo, senão edificar a sua vida. Amém? Do que adianta a gente encher a igreja e perder a própria alma? Do que adianta eu fazer show pirotécnico, a gente tem um monte de gente aqui, e eu não ser salvo? Porque não adianta nada eu encher uma igreja, não adianta nada muita gente ser salva, e eu mesmo ser condenado. Quem está entendendo? E se eu não faço, preste atenção como é sério, se eu não faço a vontade de Deus, eu estou pecando. Posso me santificar um monte de coisa, mas se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, eu estou pecando. Teve um dia que nós estávamos aqui na nossa administração, arrumando as coisas aqui, o Joninhas estava aqui, né? E ele, naquela agitação dele para lá e para cá, ele disse para mim, ele falou assim, o senhor é que manda, não foi? O senhor que manda, o senhor deixa quem quer, o senhor dá autoridade para quem o senhor quiser. Eu falei assim, ele é uma criança. Quantos anos ele está? 6. Ele tem esse pensamento. O pior é que tem gente com 40, 50 que tem o mesmo pensamento. E não é, apóstolo? Não. A igreja não é minha. Aí eu ensinei para ele, não foi? Ensinou para ele. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Não sou eu que coloco ou tiro as pessoas da igreja. É Cristo que comanda todas as coisas. Apóstolo, mas o Senhor coordena debaixo da autoridade de Cristo. Por isso que às vezes a gente tem que aguentar coisa calado, descer na goela. Tem vezes que nem sempre é aquilo que a gente queria, mas é aquilo que Deus está mandando fazer. Por quê? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E eu tenho certeza que muitos pastores também passam pela mesma coisa. Porque, às vezes, como líderes, nós temos que cuidar de pessoas imaturas. Ou seja, são crianças. Até que elas amadureçam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, cutuca o irmão que está do seu lado aí, por favor, e diga assim, não é para sempre isso. Amém? Pelo amor de Deus. Não é para sempre isso. Será que a gente vai ficar brincando de gugu dadá o tempo todo? Tá doido? Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agora você não é mais menino, agora você é maduro. Amém? Diga para a pessoa só, você é maduro. Amém? Já dá para a gente refletir bastante nisso, né? Quantas vezes nós encontramos tanta infantilidade na igreja? Quanto mimimi. Diga para o irmão que está ao seu lado, me ajuda a pregar, diga assim, você não é mimimi não, né? Coisinha de criança, aquelas brincadeirinhas de criança, né? Ele pegou o bolo maior do que o meu. É assim? Tem criança. Por que tem mais para ele do que para mim? Ai, mãe, você deu um abraço nele, mas você não deu o mesmo abraço em mim. Nossa, você deu atenção para ela, mas não deu atenção para mim. Para de mimimi. Amém? Diga assim, para de mimimi. Mas eu não sou importante. Olha, outra coisa errada que está no cabeça das pessoas. Ser apóstolo é muita responsabilidade. Ser diácono não é. Tem gente que pensa assim. Você quer ver como pensa e age? Porque se não pensasse, não agisse assim, não se colocava abaixo e assumiria a responsabilidade da qual é chamado. Porque eu vou mostrar para vocês qual é a qualidade de um diácono, segundo a igreja primitiva. Se vocês não são, e eu creio que vocês não são nem melhores, nem piores do que o apóstolo, estamos todos na mesma qualidade, servos, eu tenho que ler Bíblia? Sim ou não? Eu tenho que orar? Eu tenho que ter vida de santidade? E vocês? Fazem? Oram? Lê a Bíblia? Está no estudo? São tudo coisas que pertencem a todos nós.
Então é importante para vocês, tanto quanto é importante para mim. Eu não estou aqui para julgar a vida de ninguém. Eu estou aqui para ensinar. Tanto quanto eu tenho uma responsabilidade, você também tem. Eu não vou participar do louvor. Não vou participar da intercessão. Intercessão é batalha espiritual. Que se eu não tiver com a vida no altar, eu vou ter retaliação. Você acha que eu vou ficar brigando com coisa ruim lá? Não, vai ter retaliação na minha vida. Tem gente que foge. Aí fala o quê? Eu vou lá para o louvor, Josi. Você me aceita no louvor? Você está achando que você está indo para onde? Não é batalha espiritual, Dinil? É batalha espiritual. Ô, irmão. O quanto Satanás muitas vezes usa o ego das pessoas. Às vezes fala assim, não, eu vou ficar no diaconato. Diaconato é simples. É só pegar e dar uma limpada nas coisas. Você está enganado. Toda a área da igreja tem batalha espiritual. Cuidar de pedra é a coisa mais fácil. Difícil é administrar pessoas. A gente tem material de sobra para dar para o inimigo, para ele semear em todas as áreas da igreja. Quem está entendendo? Então tudo é batalha espiritual. Então não pense em engajar em alguma área da igreja, entendendo que você vai se engajar numa área que é mais de boa. Cuidar de crianças é batalha espiritual. Sim ou não? Tudo, irmãos. Conseguir a atenção de uma criança por 1 hora, meu Deus, é só estratégia espiritual mesmo. Senão a gente não consegue segurar o Joninho aí, né? Fazendo os trabalhos. Rapaz, eu fico doido. Falei assim, Jesus, quanta energia, né? Daí, passou uma noite dando uns 300 piruetas, ajudando a puxar fio, enrolar as coisas. E eu daí falei assim, ainda chega em casa, vai tomar banho e não quer dormir, não. Eu quero essa energia aí, né? Então, entenda que você é importante para o reino. Você é importante no corpo de Cristo. E todas as pessoas que não estão agindo conforme o seu chamado, estão débeis. Estão sobrecarregando outro corpo. Quando você está com um problema numa perna, você sobrecarrega a outra. Quando você deixa de fazer o que você tinha que fazer, outra pessoa está ficando sobrecarregada porque você não está posicionado naquilo que você foi chamado. E quem foi que te colocou lá? Não foi Deus? Então você disse não para quem? Para Deus. Eu costumo sempre dizer, me desculpa a sinceridade, a franqueza. Antes de uma pessoa dizer para mim assim, eu não faço mais, você não está dizendo para mim, você só está me informando. Porque antes disso você está dizendo para Deus, eu não vou fazer o que o Senhor me capacitou para fazer. O meu chamado é esse, eu não vou fazer mais. Por quê? Aí você arruma os seus porquês. Para mim você pode dar um monte de desculpa, para Deus você vai dizer o quê? É segundo lugar, eu não posso estar, outra coisa é mais importante. Não existe. Eu falo que, de verdade, não tem como arrumar justificativa para aquele que subiu numa cruz e deu a vida por nós. Ou é prioridade, ou não é. Ou somos chamados, ou não somos. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. E nem vou trabalhar o que é chamado. Mas eu quero trabalhar com vocês, já que a gente está falando de corpo, a gente está falando da importância de cada um de nós, cada um tem uma função, mas todos trabalhamos para o crescimento da igreja, o corpo de Cristo. Nós temos a instituição. Volta lá em Atos, capítulo de número 6. Como estava tendo esse problema de atender às necessidades das pessoas da igreja, os apóstolos fizeram o seguinte, Fátima. Não é correto, preste atenção, não é correto nós deixarmos de orar, deixarmos de estudar a palavra, deixarmos de nos preocupar com a direção espiritual para atender o social da igreja. Eles não estão dizendo que eles não podem fazer nada por ninguém, que eles são os ungidões. Eles estão dizendo, nós também somos diáconos, porque a palavra diácono é ser servo, é servir. Amém? Então todos nós somos diáconos. Todos nós somos servos. Amém? Só que cada um serve de uma maneira. O que os apóstolos estão dizendo é, nós fazemos parte do corpo de Cristo. O cabeça é Cristo. Mas ele me separou como apóstolo para pregar a palavra e para orar. Ele não me separou para me fazer a obra social. Ele me separou para administrar para que a obra social aconteça. Não que eu vá lá, mas de outras maneiras os apóstolos enviavam.
Amém? Quem está entendendo? Quando reclamaram para eles, falaram assim, o seguinte, ó, as viúvas estão sendo atendidas, só que só do povo hebreu. Os gregos, as viúvas não estão sendo atendidas. Aí os apóstolos olharam um para o outro e disseram assim, não é correto que a gente largue a oração, largue a pregação da palavra para ir cuidar disso. Embora isso é tão importante quanto o que nós vamos fazer. Mas esse não é o nosso chamado. Eu preciso atender a esse chamado aqui. Mas precisamos atender as pessoas. Só que é interessante que a gente pensa que eles levantaram 7 pessoas. Não foram os apóstolos que levantaram 7 pessoas. Sabe quem foi que levantou as 7 pessoas? Quem foi? A igreja. A igreja que estava nascendo naquele momento, Fátima. Eles se reuniram e começaram a arrebanhar pessoas que seriam candidatos ao diaconato. Diz para mim aqui, sinceramente, quantas vezes eu, como líder da igreja, já ouvi muitas vezes. As pessoas pensam que o trabalho do diácono é uma coisa muito simples. Afinal de contas, o diácono, ele cuida de juntar o lixo, de juntar os copos, deixar a água lá para o pessoal beber, deixar tudo limpinho e morreu o assunto. Cuidar da toalhinha do apóstolo, servir a água para o pastor. É isso só, mais nada. É até um serviço muito pequeno. Não. Porque sentar numa cadeira suja ou andar num lugar sujo é bom? Não é bom. Só que é interessante. Imagine se nós fizermos uma regra. Pegarmos a igreja primitiva e dissermos o seguinte: vamos instituir diáconos na igreja de hoje. Só que quem vai ser o padrão para nós? A igreja primitiva. Como foi que os apóstolos disseram que deveriam ser esses diáconos? Você acha que eles fizeram uma campanha na igreja e falaram assim, ó gente, estamos precisando de gente no diaconato, se alguém quiser vir, venha. Não. Olha só as características de um diácono da igreja primitiva. Capítulo de número 6 de Atos. Versículo de número 2. Olha só, vou reler para você um pedaço. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, ou seja, existiam os apóstolos, existia a comunidade que eles cuidavam, ele convidou as pessoas e disseram o seguinte, olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas irmãos, escolhei dentre vós, quantos homens? 7 homens, 7 homens. Quais são as características desses homens para ser diácono da igreja primitiva? Nós vemos isso, que eles não tratavam o diaconato como qualquer coisa. É uma grande responsabilidade. Amém? Olha só o que diz. Pode deixar aceso mesmo, Alex. O pessoal acompanha na Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia? Acompanha então, em nome de Jesus. Ó. Escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação. Aí imagine só, a gente está fazendo uma reunião que está começando a Igreja Apostólica Efrata. Vamos fazer uma reunião aqui e nós precisamos levantar 7 diáconos aqui. Primeira característica do diácono. O que a igreja diz a respeito dele? Que tipo de pessoa ele é? Que tipo de palavra ele tem nos seus lábios? Como ele anda, como ele se veste, como ele fala com as pessoas, como que é a postura dele. Ele tem uma boa reputação, ou seja, as pessoas falam bem dele. Aí eles começavam, vamos fazer uma historinha para nós, é só didático. Eles falavam assim, então, e aquele irmão? Aquele lá, ele vive na fofoca. Não, ele não. Aí aquele ali, ó, não. Ele não tem uma boa fama. Não tem boa fama. Não. Aquele ali não. E aquele ali? Não, aquele ali é. Aquele ali tem boa reputação. Pessoa honesta, pessoa de boa índole, pessoa de caráter, pessoa que sabe se portar,
pessoa que sabe entrar e sair dos lugares, é uma pessoa que sabe se comportar, é uma pessoa que todo mundo fala bem dela. Ela não tem mancha na postura dela. Quem está entendendo? Isso é boa reputação. Boa reputação não é o que você pensa ao seu respeito. Boa reputação é o que as pessoas pensam ao seu respeito. Eu estou falando dos diáconos. Amém? Diácono da igreja. A gente está usando uma igreja padrão. Amém? A gente está olhando para a igreja cristã que está nascendo. E tenha isso no seu coração. Eu não estou pregando aqui, nem para você, nem para mim, pessoas perfeitas, porque não existe uma igreja com pessoas perfeitas. Ok? Amém? Pessoas perfeitas não existem nessa terra. E morrer em Cristo, ressuscitam um dia e aí serão perfeitas para Deus. Mas até que esse dia aconteça, você vai ver defeito em mim. Coloca uma plaquinha daquelas que colocam no chão do McDonald's assim, dizendo assim, estou arrumando aqui, cuidado que está sujo. Ou aquelas placas de obras dizendo assim, estou em obras, não estou pronto. Diga para a pessoa ao seu lado, estou em obras. Não estou pronto. O problema não é não estar pronto, o problema é não aceitar a moldagem. Esse é o problema. Admitir que não está pronto, qualquer um pode admitir. Agora, difícil é falar assim, me molda. Sabe qual é, como chama? É plaina, né? Aquele que a gente passou na porta? Plaina. Sabe o que é como chama o escutador de pedreiro? Plumo. É prumo? É prumo. É nível. Sabe o que é que faz isso na nossa vida? Sabe qual é o formão de Deus? Os irmãos. Cada um de vocês, Deus usa para moldar a minha vida e Deus me usa para moldar a vida de vocês. Amém? Até a gente estava precisando passar, como é o nome do negócio? É plaina, né? Falando, Alex, traz a plaina. Quantos dias, né, Kelly? Tá? A Kelly disse assim, fala para mim, apóstolo, minha cabeça eu lembro das coisas, porque o Alex vai esquecer. Aí ele lembrou, aí ele trouxe as coisas, graças a Deus passamos nas portas, né? Ou seja, se Deus pegar a gente e passar o prumo, um nível, as ferramentas, vai ver falhas. Ele não desiste, mas ele vai usar cada um de nós para transformar a nossa vida. Ele vai usar você para mim e vai me usar para você. Amém? Então nós estamos falando de pessoas perfeitas. Mas estamos dizendo aqui de características importantes. A primeira delas é bom testemunho. Segunda delas, não menos importante. Tão importante quanto? Diz, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu não vou nem trabalhar porque o tempo não dá. Mas quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ela tem sede de Deus, ela busca a Deus, ela ora, ela estuda a palavra, ela tem sede de buscar a Deus, ela tem sede de ser usada por Deus, ela quer muito se entregar no altar, ela busca a santidade, ela busca estar separada para Deus. São características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, amém? Outra característica, qual é o fruto do Espírito na nossa vida? Amor. Amém? Amor. Paulo lá em 1 Coríntios 14, 13, ele vai falar que por mais que você faça um monte de coisa, você pode entregar a sua vida para morrer por alguém. Se você não amar, não tem valor, só faz barulho, mas não tem valor diante de Deus. Precisa tudo ser feito com, não é fazer por fazer, é fazer com amor. Tem pessoas, quem gosta muito de passar roupa? Quem gosta de passar roupa? Gosta, tem gente que gosta de passar, né? Quem gosta de lavar roupa? Na máquina, Mas nem todas têm que ir na máquina. Tem outras que tem que dar uma esfregadinha, não tem? Tem achando, tá vendo, gente? Tem. Às vezes eu falo para ela, você é só colocar ele na máquina, mas eu falo assim, não. Algumas colocam na máquina, mas outras você tem que pegar a escova e, dar uma escovadinha. Sim ou não? Quem prefere cozinhar? Cozinhar. E quem cozinha a pulso? Tipo assim, mano,
Eu cozinho porque tem que cozinhar, senão não cozinhava. Ama o que faz? Não ama. Porque eu preciso comer, gente. Ou seja, não faço porque amo, faço a pulso. É muito diferente quando você vê uma pessoa que ama aquilo que ela está fazendo. Tem gente que serve a Deus não porque ama, mas porque está a pulso. Você vê na cara dela que ela não queria estar fazendo o que ela está fazendo. Faz a pulso. Quem diz o pessoal no mundo faz na força do ódio. E na força do ódio Deus não recebe. Eu não queria estar aqui, eu não queria estar fazendo, estou a pulso. Deus está dizendo, eu não estou recebendo. Ponto. Sim ou não? Nossa, apóstolo, daí devia ser só para a liderança. Não, estou falando com cristãos. Porque eu estou falando com pessoas que são membros do corpo de Cristo. Talvez se nós ensinássemos isso mais na igreja, melhoraríamos o altar e melhoraríamos a igreja. Porque se não dermos qualidade para público, não damos qualidade também para o altar. Amém? Eu quero ser cristão. Amém? Já que é para se jogar, vamos se jogar de verdade. Vamos se envolver mesmo com as coisas do reino. Amém? Aí ele diz o seguinte, então a pessoa que seja de boa reputação, cheio do Espírito Santo e também tenha sabedoria. Sabedoria é saber lidar com as dificuldades que acontecem no dia a dia. É saber lidar com as dificuldades nos relacionamentos. Por isso que não é qualquer um que pode ser líder. O líder tem que saber lidar com os conflitos. Pedra briga uma com a outra? Não. Pessoas brigam uma com a outra? Às vezes nos ministérios as pessoas não dizem uma coisa, outro diz outra. Às vezes as coisas em casa, às vezes a gente não quer soltar palavra demais e depois a gente se arrepende das palavras que soltou. Falta de sabedoria, age por impulso. Falta de sabedoria. Amém? E às vezes nós agimos com falta de sabedoria. Isso aí é também conhecido como imaturidade. Você não coloca uma criança para liderar uma igreja. Você não coloca uma pessoa doente para liderar outras pessoas. Porque pessoas doentes ferem pessoas. Amém? Pessoas doentes adoecem pessoas. Diga assim, que eu possa ser sarado. Amém? Olha só a característica. E ele diz o seguinte, as quais encarregaremos deste serviço. E quanto isso, nós nos consagraremos, ou seja, vamos nos separar para orar e para estudar, para conhecer, para buscar de Deus algo para oferecer para o povo. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Olha, bom testemunho, cheio do Espírito Santo e também com sabedoria. Foram os apóstolos? Não. As pessoas viam essas características na vida uns dos outros. Então imagine que a igreja está tomando forma. Cada um está tomando o seu lugar. Preste atenção nisso. Não existe hierarquização na igreja. Esse negócio de, existe essa hierarquia aqui. O apóstolo, o pastor, o diácono, e vai rebaixando, vai rebaixando. Não. Existem funções diferentes, mas todos são servos. Eu sou servo como apóstolo, você é servo como diácono. Quem é o maior servo de Deus para nós? Quem é o nosso exemplo? Jesus. Ele aprendeu a ser servo. Então quem você tem que imitar? Cristo servindo a Deus. Aí você vai ter um bom exemplo. Você vai estar imitando a pessoa certa, Jesus Cristo. Então o desejo de trazer essa ministração para nós aqui é nos trazer a consciência espiritual de que você não é qualquer pessoa, de que você não está fazendo qualquer coisa. Chega desse negócio de meninice. Você está neste lugar, está com um propósito. Deus te colocou para fazer algo. E neste algo que você está fazendo, seja o melhor servo. É assim que a igreja cresceu. E é interessante que Lucas, como a gente já viu, ele é alguém que está vendo o crescimento da igreja. Ele é um grego,
um médico, possivelmente um advogado também, que está relatando tudo que ele está vendo. E ele não deixa a gente no vácuo. Sabe por quê? Um diácono, ele é, na igreja primitiva, ele é igualzinho um grande pregador de hoje. Um diácono, Alex, da igreja primitiva, ele é apologista. Ou seja, ele tem uma boa apologética, uma defesa da fé dele. Ele sabe defender. Como diz a palavra, ele sabe manusear bem a palavra. Ele não é pastor, ele não é apóstolo, ele não é mestre, ele é um diácono. Mas é um diácono que, se o pastor não tiver, não vai fazer falta nenhuma na hora de pregar, porque ele vai lá e prega. Prega tanto quanto. Mas não é tipo, não tenho o que oferecer, mas eu estou aqui. Não, ele tem o que oferecer, porque ele é cheio do Espírito Santo. Ele é uma pessoa de sabedoria, ele estuda a palavra, ele tem vida de oração, então ele só vai deixar fluir aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Amém? Mas ele é o pregador? Ele é o pastor? Não, ele é o diácono. Mas é um diácono tão capacitado que perto de muitas vezes o que nós somos hoje, eles são grandes pastores. Deus está buscando uma geração que queira servi-lo de verdade e que se sacrifique no altar para que o nome dele seja glorificado. Ser o melhor. Amém? E eu falei assim, Senhor, eu tenho liberdade para falar isso na igreja na qual eu sou líder. Eu tenho liberdade. Deus conhece o meu coração e sabe que eu não reclamo de todas as coisas que faço. Amo tudo que faço. Amém? Vocês estão perto de mim. Mas tudo que faço, muitas delas, não são responsabilidades minhas. Não são responsabilidades minhas. Eu nem aqui deveria estar. Por quê? Cuidar da igreja, cuidar da manutenção da igreja é responsabilidade de quem? Diaconato. E assim como outras coisas mais, estar posicionado naquilo que é chamado por Deus. Amém? Isso eu estou dizendo, não estou dizendo de coração ferido, magoado. Não. Mas é responsabilidade do diaconato cuidar de obras sociais. É responsabilidade do diaconato estar pronto para pregar a palavra, de fazer visitas, de cuidar das pessoas. E isso é um trabalho diaconal. Então o diaconato não é qualquer pessoa. São pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Não tem área na igreja, irmão, que vai ser fácil. Apóstolo, mas eu vou desistir. Você é chamado para desistir, irmão? Você é chamado para se capacitar para o seu chamado. Você precisa enxergar que se você não está pronto, você precisa se aprontar. Afinal de contas, Deus te chamou. Apóstolo, Deus não me chamou. Deus não me colocou aqui. Então, o que você está fazendo onde Deus não te colocou? Aonde Deus nos coloca, amamos o que fazemos e tudo flui, porque o próprio Espírito flui através de nós. Você vê fruto daquilo que você está fazendo. Você vê fruto no seu ministério. E o fruto são o quê? Pessoas sendo edificadas. Isso é o fruto de cada um de nós, de todos os nossos ministérios. Não são os aplausos que me dão, não são os abraços que me dão, não é isso que é o meu ministério. Meu ministério é servir ao Senhor e servir na palavra. Ou seja, eu como garçom, como mordomo de Deus, estou com a bandeja da palavra. Você talvez esteja com a bandeja da água, outro está com a bandeja da oração, outro está com a bandeja da cura, e nós precisamos servir as pessoas com o nosso chamado. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Lá no céu, no nosso encontro com Cristo, não vai existir a hierarquia de dizer assim, agora o sumo do sumo sacerdote. Não. Todos nós somos servos de Jesus Cristo. E Ele vai pedir conta. Preste atenção. Ele vai pedir conta daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Por isso que eu amo a sua vida. Eu acho muito importante entregar essa mensagem de Deus para você. Deus vai pedir conta daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Ele não vai pedir conta para você daquilo que Ele não te colocou nas mãos. Então eu quero muito que em todas as áreas da igreja,
Hoje nós falamos sobre a instituição dos diáconos, mas existem muitas áreas da igreja que nós precisamos ver as pessoas conscientes de que elas fazendo o que elas consideram que é pequeno é tão grande como um apóstolo, como um pastor, como um evangelista, qualquer um. Um beck tem o mesmo valor do que um ministro. Um ministro tem o mesmo valor do que um apóstolo. Porque se Deus não usar, nós não passamos de vasos ocos, que só fazemos barulho. Todos nós. Ninguém melhor do que ninguém. Amém? É uma pregação que eu peço muito a Deus. Que fique gravado no seu coração com muito amor. Mas o que eu quero que fique mesmo no seu coração assim gravado com esse amor é que você é importante no lugar que você está. Muitas vezes não são as pessoas que depreciam o nosso ministério. Somos nós mesmos que depreciamos o nosso próprio ministério. Eu sempre digo, se uma pessoa disser, não precisa ter diácono, significa que o diaconato não é tão importante? Não precisa ter intercessão. Então significa que a intercessão não é importante? Todos os cultos, todos os dias que houver algo para a glória de Deus, todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo precisam estar fazendo aquilo que Cristo mandou elas fazer. Ponto. Cada um assuma a sua responsabilidade. Quem está entendendo essa palavra hoje pode dizer um glória a Deus. Deixa eu convidar você a se colocar de pé. Amém. Você pode me ajudar a pregar só mais uma vez? Diga para a pessoa ao seu lado assim, não se preocupa com o apóstolo, não. Se preocupa com Deus, que te mandou fazer algo que você não está fazendo. Ou talvez você está fazendo algo, mas não está com aquela chama do amor. Ame o que você está fazendo. Entenda que você não está aí por acaso. Vou falar uma coisa para vocês, de verdade, fundo do meu coração. Muitas vezes, das coisas que são feitas na igreja, eu me sinto muito apoiado também. Tem momentos que eu falo, meu Deus, cadê o povo? Mas muitas vezes eu vejo o quanto o povo abraça a causa. Por isso eu prego com amor e com temor essa palavra. Não é dizendo que vocês não fazem nada. Só estou dizendo que eu posso ser melhor do que o que eu estou sendo. Você pode ser melhor do que o que você está sendo. Em todos os sentidos. A Elaine, minha esposa está ali, ela está de prova. Direto eu fico falando para ela. Será que ela até se cansa? Sou chamado para isso não. Tenho que ir lá estudar a palavra. Eu tenho que escrever ali. Eu tenho que fazer isso, não é, amor? Eu tenho que estar estudando. Às vezes, tadinha, eu estou lá tentando estudar, fazer as coisas. Ela fala assim, aí eu olho para ela e falo assim, eu tenho que falar. Eu falo, então fala. Eu preciso. Não pense que você é uma pessoa, a única pessoa que Deus chama num canto e fala assim, você está deixando de fazer o que eu mandei você fazer. Não foi uma, pastor, nem duas, nem 3 vezes que eu já ouvi isso de Deus. E eu sei que todas as vezes que eu falhar, Ele vai falar. Todas as vezes que eu falhar, Ele vai falar para mim. Eu não te chamei para fazer isso. Eu te chamei para cuidar de almas, para estudar a palavra, para ter vida de oração. Aí Ele diz para o outro, eu chamei o outro para fazer isso, fazer aquilo. Por que você tem que fazer aquilo? Aí eu justifico para Deus um monte de coisa. E Deus diz, cobre cada um naquilo que assumiram. Por quê? Porque isso é liderança. Eu falho e eu peço perdão para vocês. Sabe por quê? Às vezes como pai eu lavo o prato que você deveria ter lavado. Às vezes como mãe, limpo o chão que você deveria ter limpado. Mas apóstolo, que custa? Para mim, nada. Faço com o maior amor. Mas você fica defeituoso naquilo que Deus chamou você para fazer. Cada um precisa assumir o seu lugar no corpo de Cristo. Fala aqui como
Talvez você pense, apóstolo, essa palavra é uma palavra para reunião de líder. Tudo bem. Mas aqui eu posso contar quantas pessoas aqui, ó. É um ou dois que está na igreja aqui hoje, não se envolveu nos trabalhos da igreja aqui. A maioria daqui da igreja aqui, ó, são pessoas que já trabalham na igreja ou já trabalharam. Pessoas que têm chamado de Deus, pessoas que Deus colocou nos lugares. Então eu vejo que não é para um diaconato sofrer, não é para um ministério infantil sofrer, não é para um altar sofrer, não é para o ministério de louvor sofrer, não é para as pessoas ficarem com uma perna sobrecarregada por causa de outra que não está sarada. Que Deus sare a tua vida hoje. Que Deus abençoe você, te restabeleça, cure você, na onde você está ferido, onde você está machucado. Por quê? Porque Deus te chamou com propósito. Existe pessoa aqui que não seja chamada com propósito. Louvor precisa se unir. Um precisa apoiar o outro. Um precisa amar o outro. Se tiver que falar, não, está errado, vamos arrumar. Bom, mas seja humilde para arrumar. E apoiar um ao outro. Porque isso é corpo de Cristo. Não são pessoas iguais. São pessoas diferentes, mas têm um único propósito. Eu não estou aqui pregando para me enaltecer, nem para ferir ninguém. Estou pregando aqui para glorificar o nome do Senhor. Cada um que fez o café fez com amor para a glória do Senhor. Cada um está aqui tocando e dedicando o seu momento para a glória de Deus. Cada um ofertou, dizimou, cada um veio e cuidou dessa igreja. Viemos aqui, limpamos a igreja, é a nossa igreja. Amém? Se não vier, não tem problema, eu vou estar. Porque é a igreja que Deus me deu para cuidar. Eu vou ser o primeiro a estar aqui. Só Deus me tira. Ou se Ele me colocar, vai ser Ele, né? Colocar num lugar que vai ser impossível eu vir. Aí não tem jeito, eu não sou Deus. Mas enquanto Ele permitir minha vida estar aqui cuidando do lugar que Ele colocou sobre os meus ombros, dia e noite. Mas eu não quero que você perca a sua parte nesse ministério. Você é servo de Deus. Não é servir. Na empresa, não estou comparando a igreja a uma empresa, também não é. Mas num lugar onde tem, nas empresas que tem funcionários, existem muitos funcionários. E às vezes existe um setor com vários funcionários. Mas sempre no meio dos funcionários existe o funcionário. Todos servem. Mas tem aqueles que servem. Não é? Quem sou eu? Quem é você, Deus? Às vezes você vai em lugares que tem 7, 10 garçons. Um deles é aquele que você grava o nome, que te atende, sabe o que você gosta, te atende da maneira correta, que faz você voltar no lugar. Sim ou não? É diferente. Que tipo de servo nós somos? Tanta coisa para fazer. Se você quiser trabalhar, e se Deus te deu para trabalhar, meu irmão, tem muita coisa para fazer. Você não é qualquer pessoa, Deus te deu para um lugar. E nesse lugar Deus vai te usar. Se Deus te deu para esse lugar, é nesse lugar que você vai prosperar, nesse lugar que você vai crescer, seja o melhor. Às vezes, que nós conversamos com pessoas, é que existe dificuldade. Às vezes você conversa, tem o Carlos, tem o Regis, tem outras pessoas que têm empresas. Às vezes a dificuldade, né, Odair? Você também trabalha com outras pessoas, coordena equipes. Quem coordena mais equipe aí também? Quem coordena equipe? Tem alguém que coordena equipe aí? Coordena? Todas as pessoas que coordenam equipe, vem comigo, se eu estiver errado, você fala, você está errado. Difícil é encontrar pessoas comprometidas para aquilo que elas foram contratadas. Sim ou não? Não é assim? Contrata o cara para fazer a obra lá com você, quando vai ver o cara tá lá, daí falhou. Contrata o serviço, não é assim, Márcio? Cadê a pessoa? Falhou. Várias vezes eu vi o Márcio doido da vida, tem que sair correndo daqui para outros lugares para resolver a bucha que era para outras pessoas terem resolvido. Contratar pessoas não é difícil. Difícil é encontrar pessoas comprometidas com aquilo que foi proposto. Igreja, é a mesma coisa para a consciência das pessoas.
você é importante no reino e precisa assumir o compromisso com o corpo de Cristo.